bem-vindos à Áustria! Vem com a gente conhecer o melhor do país em uma viagem de carro de 6 dias pelos Alpes austríacos. Nesse roteiro vamos passar por destinos imperdíveis como Innsbruck, Salzburg, Hallstatt e Wolfgangsee. E no caminho vamos fazer trilhas até refúgios alpinos charmosos, mergulhar em lagos de água cristalina, conhecer uma montanha russa alpina e viver experiências que mostram porque essa é uma das road trips mais incríveis da Europa. Começando o nosso roteiro de carro pela Áustria, a gente saiu de Viena cedinho e estamos dirigindo até Innsbruck, uma cidadezinha que fica no oeste da Áustria, não é isso? Perto da Itália, da Suíça, da Alemanha e até de Liechtenstein, um país pequenininho ali que faz fronteira. Olha, achei as estradas até agora maravilhosas, muito boas. Acho que a gente dirigiu em torno de 130 km por hora, grande parte, né, vai do muito caminho. tranquilo, os motoristas são bons, eles deixam a via da esquerda liberada, então é muito tranquilo, as vias largas. E sabe o que é confortável. legal? Essas paradas que tem ao longo da estrada inteira, paradas de descanso que eles chamam. E é muito arrumadinho, Você tem tem um banheiro limpinho, tem brinquedo pra criança. dá pra fazer um piquenique, né? Esticar as pernas um pouquinho, encher a garrafa d'água. É maravilhoso, gente. Gravar vídeo. Trinken Wasser, drinking water. Gente, alemão não é uma língua muito fácil, né? O que você achou, amor? Alemão realmente não é óbvio pra gente não. Algumas palavras até dá pra tentar adivinhar, que eles juntam 2, 3, 4 palavras numa só. Aí você consegue dar um chute direcionado. Mas na dúvida a gente tem usado o Google Translate, que ajuda bastante, né? A gente não tem tido muito problema, porque a maioria das pessoas fala inglês, tem muita coisa que é em inglês, então ajuda. Mas é sempre bom ter um backupzinho no celular, né? Escolhemos Innsbruck como a nossa cidade base, porque ela tem uma localização estratégica para explorar a região, já que a partir dela conseguimos fazer bate-voltas para lagos, montanhas e vilarejos dos Alpes austríacos, sem precisar trocar de hotel todos os dias. Como a viagem é um pouco longa, dá um pouco mais de 5 horas entre Viena e Innsbruck, a gente decidiu fazer umas paradinhas pelo caminho e aí encontramos este lago. Galera, olha que coisa mais linda, ele chama Wolfgangsee e já tá um clima delicioso de verão por aqui. A gente tá no comecinho de junho, mas com dias de calor assim, tem bastante gente aproveitando essa prainha no lago e achei muito legal a estrutura aqui. É um gramadão. Tem um restaurantezinho, eles servem bebidas, tem batata frita, sanduíche, assim, uma coisa meio bistrô, sabe? Mas a gente deu uma paradinha no mercado, fizemos umas comprinhas, compramos uns damascos, cerejas. Uma coisa que eu adoro quando eu venho para a Europa é experimentar as frutas que a gente não tem com tanta facilidade no Brasil, né? Então achei uma ótima pedida fazer esse piquenique por aqui com esse visual, né? Nada mal. Vou dizer que deu uma vontade de dar um mergulhinho. Gente, tá muito refrescante, mas assim, coloquei só o pezinho, né? Não sei se daria pra dar um mergulho pra valer. E aí, você encararia, amor? Amor, já entrei em águas islandesas. Isso aqui pra mim, ó, é molezinha. Olha ele! Esse biscoitinho é bem tradicional aqui da Áustria, como se fosse o passatempo do Brasil. Então, é esse wafer aqui de Viena. E uma amiga nossa falou que toda criança austríaca leva isso pro colégio. Então vale a pena experimentar. Eu adorei. Achei ele doce, mas não over, sabe? Assim, tava bem gostosinho.
Finalmente chegamos em Innsbruck e a gente tá adorando a vibe da cidade. Começamos aqui na caminhadinha pelo centro, né? Não, ela promete muita aventura, né? Cheio de loja de material esportivo, tinha gente passando com corda de escalada. Parece que é uma cidade bem conectada à natureza, assim, trekking, escalada, ciclismo, e tá até rolando um campeonato de vôlei de praia. Direto das areias dos Alpes aqui austríacos. E nada como um jantar em um restaurante típico aqui no centro histórico de Innsbruck pra gente encerrar o nosso dia. Eu não vou nem tentar pronunciar os nomes desses pratos, porque, gente, é muito complexo, mas eu posso descrevê-los para vocês. Ó, esse aqui é um prato típico que consiste em carne com batatas e vem um ovo estalado por cima. É um prato típico de Tirol e aqui a gente tem uma massa com queijo da região e cebolas fritinhas assim por cima. A apresentação tá nota 10 e a gente pediu uma cerveja aqui regional. Ela é de Munique, na Alemanha, que fica assim, aqui do lado. É muito louco isso da Europa, né? Tudo é muito pertinho. E é uma cervejaria que ela existe desde 1328, uma coisa assim, é uma coisa louca pensar nisso, né? O Brasil não tinha nem sido descoberto, os portugueses não tinham nem chegado no Brasil ainda, eles já estavam fazendo cerveja aqui. E essa, aliás, tá uma delícia. Prost! Eu e Jean, a gente sempre divide o risco, né? Então a gente pede 2 pratos e divide meio a meio para garantir que ninguém vai ficar triste, né? Vai que erra na escolha. Gente, eu preciso dizer que esse macarrãozinho aqui é maravilhoso. Tipo um mac and cheese versão austríaca. Muito melhor, né? Porque é um queijo delicioso. Ai, gente, comfort food. Meu Deus, tô apaixonada por isso daqui. Perfeito para um dia longo depois de uma viagem de, sei lá, 7 horas, né? O dia hoje amanheceu completamente coberto. Gente, uma chuvinha fina. Nossa, desanimador, né? Esse friozinho assim. Vontade de ficar enrolada Ai, debaixo da vai ser coberta. bom. Mas a gente é turista, né? Não a gente viemos quer pra ficar em aproveitar casa. cada segundo. E qual é o objetivo do dia? Hoje vamos fazer uma trilha, 3 horas de subida para Operhütte. Operhütte. Parece que é um lugar fantástico. A gente está aqui na expectativa, porque aparentemente vai abrir, né, o tempo por volta do horário do almoço. Se parar de chover já tá bom, né? Com certeza. Dá mais ou menos 1h30 de Innsbruck até lá. E aí a gente decidiu parar no meio da estrada, daquela vontade de fazer um xixizinho. Gente, olha só a infraestrutura do meio da cidadezinha dos Alpes austríacos. Tem um banheiro público masculino e feminino. E é muito arrumadinho. Dá só uma olhada. Não, eu só vou mostrar rapidinho, porque assim, é impressionante, é muito limpinho. Temos papel, temos espuma para lavar as mãos. É fantástico, né? E assim, é uma micro cidade no meio dos Alpes. Fizemos uma pequena pausa para encher o tanque. A gente já tinha dirigido quase 500 quilômetros e ainda não tinha mais abastecido. Só que aqui na Europa é a gente que faz todo o processo, não tem frentista para ajudar não. E eu vou explicar aqui como é que funciona. Vocês vão ver, é relativamente simples. Você bota o cartão, ele faz um bloqueio inicial de 150 euros, então é importante ter saldo. Você libera a bomba, enche o tanque e quando termina, aí ele debita o valor certinho do seu cartão. Aliás, a gente tá usando um cartão de débito global que tá sendo muito prático. E eu não poderia deixar de mencionar também o eSIM que a gente instalou assim que a gente chegou no país. É incrível que ele tá funcionando em tudo que é canto. E pra viagem de carro é muito importante estar conectado durante todo o percurso, né? Eu vou deixar o link aqui na legenda junto com um cupom de desconto exclusivo para os nossos seguidores. E não é que o sol está saindo, gente, estamos aqui no finalzinho da estrada já, montanha acima, e a paisagem está cada vez mais linda. Dá só uma olhada nessas montanhas com o topo nevado. Nossa, a paisagem tá tão linda, a gente teve que parar para fazer umas fotos. Dá só uma olhada, a gente tem montanhas nevadas, aí tem
essa névoa que tá se dissipando enquanto o sol vai batendo, coisa mais linda, parece que é o lar dos elfos. E pra cá tem mais montanha nevada. Uau! E não, ainda tem isso aqui, ó, do ladinho aqui a gente tem uma cachoeirinha. Deve ser uma água geladaça. Mas o visual é sensacional. Inclusive, a gente parou agorinha há pouco no centro de informações para pagar o estacionamento. Custa 19 euros para passar o dia. E a moça disse que estava fechado. Agora há pouco abriu, às 10 da manhã, porque estava nevando no topo da montanha. Gente, ainda bem que a gente acreditou piamente na previsão do tempo, porque a gente saiu de manhã lá de Innsbruck pensando, não é possível que isso vai dar certo. Tava muito fechado. E não é que nevou mesmo hoje de manhã? Gente, neve fresquinha. Meu Deus! Tá bem gelado, viu? Estamos próximos do primeiro quilômetro completo da trilha. A gente já subiu um monte. A trilha é bem tranquila, ela vai em zigue-zague, só que haja fôlego, né? O ar é bem gelado, né? Já até parou pra colocar o casaco. É meio louco, porque é um frio com calor misturado, que a gente tá suando, afinal de contas, nosso corpo tá produzindo calor, mas o ar tá muito gelado, porque a gente tá aqui cercado por neve. Qual a altimetria que a gente tá? Agora, nossa, não sei. Acho que a gente está em 2.126 metros de altura. Gente do céu, olha a quantidade de neve aqui nos arredores. E a gente tá chegando, ó. O Hutter, o abrigo, é bem ali. Uma hora e meia de trilha e chegamos no Alperer-Hütte, um abrigo de montanha que fica aos pés da montanha Alperer. Gente, o visual daqui é fantástico. Tem um lago de cor azul turquesa lá embaixo. Na verdade, é um reservatório e ele tá rodeado de montanhas, de picos nevados, coisa mais linda. O clima tá meio fechado, assim, né? Tá bem nublado hoje. Eu imagino que lá para julho, agosto, os dias sejam mais firmes, de tempo mais firme, com o céu azul. Mas ainda assim, nossa, valeu demais essa trilha, que coisa linda. Ótimo custo-benefício, 1h30 de trilha, né? De boas. E ainda tem vários momentos assim pelo caminho, a gente vai cruzando umas cachoeirinhas, uns riachinhos. Nossa, eu tô apaixonada por isso aqui. Inclusive, se você tá se perguntando qual é a melhor época para visitar a Áustria, eu diria que é entre junho e setembro. Mas tem um períodozinho aí, que é a segunda quinzena de junho ou a primeira quinzena de setembro, que é simplesmente perfeito. Porque o clima já tá mais estável, dias lindos de sol e menos turistas do que julho e agosto, porque aí é o auge da alta temporada, aí fica lotado e os preços vão nas alturas. Então fica aí a minha dica, agora você já sabe quando planejar a sua viagem. Chegamos aqui no refúgio junto com as nuvens, gente. Tá tudo branco lá fora. A gente veio realmente se refugiar aqui dentro. Acho que esse nome nunca fez tanto sentido, porque tá um ar muito gelado. Eu tava até com o ouvido meio doendo, então foi perfeito entrar aqui, tá quentinho. E aí a gente amou que tem um menu delicioso. Esse aqui é o prato que eu pedi ontem no restaurante, inclusive, mas uma versão mais caseira, assim, né? Batatinha com bacon, um ovo estalado por cima, e ainda vem acompanhado desse coleslaw, né? Essa saladinha de repolho. E acho que vai ser bom para dar aquele boost de energia, porque a gente está aqui na expectativa, né? De abrir o tempo daqui a pouco para a gente poder continuar explorando aqui a região. E depois a gente tem a descida, então tem que estar com energia lá em cima.
E eu pedi um prato muito doido, gente. Vai ficar estranho, mas eu já vou mostrar pra vocês. Ele se chama Kaiserschmarrn. Ele é uma panqueca desconstruída com açúcar de confeiteiro polvilhado e uma compota. E ela é, assim, caramelizada e tal. E é comum as pessoas, às vezes, comerem isso aqui como um almoço. Você vê que ele é grande para uma sobremesa, né? Muito grande. Então eu vou comer de almoço sobremesa. Eu acho que isso é o sonho de toda criança no Brasil. Sabe aquele meme de expectativa versus realidade? É exatamente isso aqui, ó. Deve ser muito lindo esse lugar num diazão de verão. Mas no momento a gente tá aí no finalzinho da primavera e a gente ainda vê um pouco de neve, gente. Pois é, tava nevando agora há pouco. Muito louco isso, né? Tava nevando agora há pouco, como é que pode? A gente viu uma pequena previsão de chuva, mas não imaginou que ia vir neve, né? Nossa, muito doido. Neve, sol, frio, calor. A gente tá sentindo tudo aqui nessa trilha. Muito bom, muito doido. É incrível pensar que a gente está aqui no topo da montanha e tem essa infraestrutura. Esses abrigos são fantásticos. Imagina, você sobe para um lugar cheio de neve e tem uma comida quentinha, uma bebida quentinha ou até uma cervejinha para tomar. Olha que maravilha. Ou mesmo se você vier no verão e tiver aquele diazão de sol e calor, é isso, você vai chegar aqui, você pode comer bem, pode beber bem, refrescar e depois seguir a vida, seguir a trilha. Que maravilha. E olha que legal, tem vários outros abrigos de montanha. Você pode seguir por aqui por mais umas 3 ou 4 horas e você chega em outros abrigos. Então dá para passar vários dias por aqui, né? Fazendo um circuito. Nossa, deve ser fantástica essa experiência. Mas afinal, o que nos levou até esse tal de Alperrute? Foi essa ponte suspensa que faz uma composição incrível com o lago turquesa lá embaixo e as montanhas ao fundo. Essa virou uma das imagens mais icônicas dos Alpes austríacos e a gente veio até aqui conferir de perto essa paisagem de um dos mirantes mais impressionantes da região. E, claro, registrar a clássica foto que fez esse lugar ganhar fama no mundo inteiro. Olha, se tem um item que eu recomendo que você traga na sua mala de viagem, é um anorak, um casaco impermeável. Ele também corta o vento e ajuda a reter o calor do corpo. Que agora tá um vento gelado, agora que a gente tá descendo, e só ele para salvar, viu? Esse aqui é da Fjällräven, uma marca sueca de equipamentos esportivos, assim, outdoors. Eu sou apaixonada, quem me segue lá no Instagram sabe. E, inclusive, tem um cupom de desconto, tá aqui na legenda, junto com o link para vocês. Olha, esse casaco aqui é, nossa, muito bom, vale muito o investimento. Aqui dá para ver bem a represa, dá só uma olhada na altura que a água chega, muito possivelmente no auge do verão, lá para agosto, né? Depois que a água vai degelando, a neve toda vai derretendo e aí vai aumentando o nível da represa. Trilha concluída com sucesso, achei bem de boas o percurso. Foram só 6 quilômetros no total do percurso, 3 para ir, 3 para voltar, com quase 600 metros de altimetria, então foi relativamente tranquilo como um exercício. Tem bastante pedra solta, então tem que ficar bem atento e vir com um calçado adequado, mas isso, aquela fora biqueira isso, mais durinha ali para proteger. Fora isso, sucesso! Não esqueça o casaco, hein? Depois desse dia de aventuras pelos Alpes, chegamos de volta em Innsbruck e encontramos uma cidade super animada, com música ao vivo rolando na praça, todo mundo dançando e curtindo o fim do dia com bons drinks. O terceiro dia do nosso roteiro pela Áustria começou com uma caminhada pelas ruas de Innsbruck até o Markthalle, o mercado municipal da cidade. O local é um ponto de encontro entre moradores e visitantes, onde produtores locais vendem queijos, embutidos, pães, frutas e outras especialidades da região. Um lugar perfeito para conhecer um pouco do cotidiano da cidade e provar delícias locais. Foi exatamente assim que decidimos tomar o nosso café da manhã. Escolhemos um queijinho na sorte e por acaso demos muita sorte mesmo. Tem um queijinho de cabra que tá com um cheiro delicioso. Tem um doguinho aqui do lado que tá doido pra comer, então não vou dar mole, ó.
E esse aqui é um Mondschnecken, que é um enroladinho de semente de papoula, que é bem típico aqui dessa região da Alemanha, da Áustria, da Suíça. Eu achei curioso, mas vamos ver se é gostoso também, né? É tipo um cinnamon roll, que é um enroladinho de canela, né? Então ele é bem caprichado na semente de papoula. Docinho, tem esse açúcar de confeiteiro por cima. A massa parece folhada. Achei gostoso. Acho que vale experimentar. Assim, é legal de experimentar, nunca tinha comido semente de papoula. É docinho, é gostoso, mas não criei muitas expectativas. Experimentem, é um negócio, de repente vocês gostam até mais do que eu. E é isso. Diferente. Bom. E esse daqui é um Kipfel, que é uma massa folhada. Esse veio recheado com um queijinho fresco, como se fosse uma ricota, com raspas de limão, um pouquinho de açúcar. Nossa, esse eu achei bem gostoso. Lembra tipo uma torta de limão, sabe? Tá bom. Dirigimos por cerca de 1 hora, chegamos numa cidadezinha alpina chamada Hoch Imst. Viemos em pleno verão conhecer uma estação de esqui, isso porque aqui tem uma montanha russa alpina que parece ser irada. A gente vai subindo e embaixo aqui da gente dá pra ver o percurso que a gente vai fazer. E dá pra ouvir todo mundo, aqueles gritinhos bem de montanha-russa, sabe? E parece... Gente, o pessoal passa muito rápido. Ai, que frio na barriga. E estamos aqui quase chegando no topo da estação. Na verdade, ainda sobe mais um monte. Isso deve ser pro momento de inverno, né? Pro período de inverno que tem as estações de esqui. Mas é aqui que funciona o local de descida dessa montanha-russa alpina. Gente, foi incrível. A gente se divertiu muito. Legal. Piloto nota 10, né? Piloto nota 10. A gente foi em dupla. Você pode ir sozinho ou em dupla. E já vou deixar essa dica aqui pra vocês, que em dupla dá pra gravar. E você passa no meio da floresta, tem umas descidas, umas rampas, tem umas curvas que você faz inclinado. É muito legal. Volta e meia dá vontade de dar uma freadinha e tem que frear, porque é perigoso se acelerar tudo. É muito legal, gente. Aconselho, vocês têm que ir e vão em dupla mesmo, porque foi sensacional. E seguimos agora para o nosso próximo destino. E vou dizer uma coisa, hein? Tem que fazer essa viagem de carro. Ah, com certeza. É bom que a gente consegue seguir no nosso ritmo. Quer parar para tirar um fotinho, viu uma cidadezinha legal, deu vontade de ir ao banheiro, deu vontade de parar, tomar um café, qualquer coisa. Viajar de carro é sinônimo de liberdade. Exato. Inclusive, já vou deixar essa dica aqui para vocês. A gente fez a reserva do nosso carro para essa viagem na Movix, que é um site, funciona como um comparativo entre as melhores locadoras de carro disponíveis no destino. E aí você pode selecionar aquela que se enquadra melhor no seu perfil de viajante. Olha quem apareceu! O sol sumido! Gente, esse lago com o sol batendo, surreal, olha a cor disso aqui, é muito límpido. E detalhe, dá pra mergulhar. E aí, bora encarar? Vamos ver, tava frio hoje, hein? Gente, mas abriu esse sol, a gente tem que celebrar isso aqui. Olha que paisagem maravilhosa, nós dois aqui fazendo essa viagem de carro. Ah! Bora, vamos lá, vai dar certo, vamos trocar o biquíni. Mergulhei nos lagos alpinos da Áustria. Gente, é um gelo, mas valeu. Valeu, maravilhoso isso aqui. Nunca vou entender essas toalhas seca rápido.
Amor, isso aqui é tipo aquele guardanapo de padaria, sabe? Fica espalhando a água, você vai fazendo pra baixo, até sair. Tá aí uma boa analogia, porque, gente, parece que não seca. Eu sinto como se a gente tivesse vivido todas as estações em um único dia. Quando a gente saiu lá de Innsbruck hoje mais cedo, tava acho que 9 graus. E agora a gente acabou de dar um mergulho no lago alpino, coisa louca, né? Mas o sol acabou demorando para sair e aí a gente não conseguiu cumprir o que a gente tinha planejado para hoje. Aqui nesse lago, no Plano Z, dá para fazer um passeio de barco que você vai lago adentro. Nossa, deve ser maravilhosa a paisagem. Dura cerca de 2 horas, acabei de ver aqui. Tem várias saídas a partir das 10 da manhã até as 6 da tarde. E custa 22 euros por pessoa. Já fica aí a dica para vocês, se vocês vierem num dia de céu azul como esse, acho que vale a pena, viu? A gente escolheu uma mesinha do lado de fora e tá bem no pôr do sol. Olha que lindo, os últimos raios de sol batendo ali na montanha. E esse clima alpino bem sossegado. E eu queria compartilhar com vocês uma coisa que me chamou a atenção. Olha aquilo ali. Olha que demais. Dei um zoom aqui para vocês verem junto comigo. É um camping, ou seja, dá para fazer essa região, dá para explorar essa região com um motorhome. Imagina como isso não deve ser incrível. E chegaram os nossos pratos. Já pedi um clássico, um schnitzel com batatas fritas. E aqui tem essa tradição de vir acompanhado de um molhinho. O que é isso mesmo? Né? E eu pedi uma carne de porco com chucrute acompanhada de pão. Esse pão aqui tá engraçado. A carne de porco tá uma delícia, o chucrute também, mas esse pãozinho que parece um bolo que foi molhado em algum líquido, eu não sei, não entendi muito o conceito disso aqui não. Acho que eu passaria. Podia vir esse prato aqui com um purê de batatas. Imagina como não ia ficar maravilhoso? Ia ficar perfeito. Agora vamos entender o que é este Serviettenschnitten. Assim, fica a critério de vocês pedirem ou não algum prato que contenha este tal deste pãozinho. Basicamente, a receita foi feita para reaproveitar migalhas de pão velho. Muito possivelmente, vamos pensar aqui na Europa de antigamente, que não devia ter essa fartura de ingredientes que a gente tem hoje. A galera devia passar fome. Então, o que eles faziam? Tinha um pão velho, o que eles vão fazer? Eles cortavam o pãozinho em pedacinho, depois faziam uma mistura com ovo, com leite, para dar uma molhada, né? Para tentar dar uma reavivada naquele pão. Colocavam dentro de um pano de prato, né? Para amassar, fazer tipo uma salsicha, e aí colocava em água fervente para poder cozinhar e dar vida a este pão adormecido. Dia de despedida de Innsbruck. Hoje seguimos em direção à nossa próxima cidade base, que será Salzburg. Mas como em toda boa road trip pelos Alpes austríacos, o destino é só parte da viagem. Faremos várias paradinhas cênicas pelo caminho. De volta na estrada para mais um dia de aventura aqui na Áustria. Hoje a gente vai conhecer um dos principais pontos turísticos dos Alpes, que é a Krimler Wasserfalle. Ela é toda atrapalhada no alemão. Essa queda d'água é a maior da Áustria. Ela tem 380 metros de queda, divididos em 3 degraus, e é uma das maiores da Europa também. Ela está exatamente aqui atrás da gente. Esse é o primeiro mirante, a gente já chegou. É um valezão fantástico e lá no topo dá para ver as montanhas nevadas, que eu imagino que a água venha de lá, né? Vem. E a gente viu que o maior volume d'água, incrivelmente, vem de noite, porque a água que derrete das geleiras leva de 8 a 12 horas para chegar na queda d'água. Que incrível!
boa notícia é que para visitá-la você não precisa necessariamente encarar uma trilha muito longa. 10 minutinhos de caminhada e você já chega na parte baixa da cachoeira, um visual fantástico. Dá para vir com criança, dá para vir se você for mais idoso, porque a estradinha é pavimentada até aqui, realmente muito tranquilo. Mas quem segue a gente sabe que se não tiver uma boa trilha, não é mala de aventuras, né? Então bora encarar a trilha, a gente deve ir até o topo. Vamos ver, a gente não tem muita informação, eu vou compartilhando com vocês o caminho. Depois de passar pelo centro de visitantes, seguimos por uma trilha pelo bosque, sempre acompanhando o som da água. Ao longo do caminho, vários mirantes revelam diferentes ângulos da maior cachoeira da Áustria. Levamos cerca de 45 minutos de caminhada até chegarmos ao Gasthof Schönangel, um refúgio de montanha perfeito para fazer uma pausa e apreciar a paisagem. Sigo passada com a infraestrutura das trilhazinhas aqui na Áustria. Gente, no meio da trilha tem um restaurantezinho com vista. Eles servem uma cerveja gelada. Danke. Olha que maravilha! E aí você ainda pode comer uma refeição quentinha, você pode tomar um sorvete, comprar um souvenir. Isso a gente está falando de uma das trilhas mais famosas da Áustria. Aqui na Áustria o povo é muito aventureiro, hein? O pessoal vem de bicicleta, eles vêm todos equipados no meio das trilhas. E a gente vê muita gente assim de bike. Aí chega aqui, tem um visualzinho desse, mas com essa infra, né, galera? Aí acho que a gente teria mais gente com esse perfil no Brasil, vocês não acham? Eu tava aqui na expectativa para encontrar a Edelweiss, aquela famosa florzinha aqui dessa região alpina, mas acho que não vai ser dessa vez. Ela floresce entre julho e setembro. A gente está aqui no início de junho, então pouco possível que a gente encontre. Além disso, ela é rara, né? Não é tão fácil de encontrar, ela é uma florzinha rasteira e é muito tradicional. Eu acho que ela foi eternizada aqui por aquele filme, A Noviça Rebelde, que tem a música Edelweiss, quem conhece? Mas galera, quem sabe vocês dão mais sorte que eu. €8 de estacionamento por cerca de 3 horas. E vou deixar essa dica, eu usei aqui o cartão de débito internacional, mas tem alguns lugares que eles não aceitam, então é bem importante trazer um pouco de euro, de moeda em espécie mesmo, especialmente no interior. Você vai num cafezinho ou numa vendinha no topo da montanha, aí acho que é querer demais, né, que eles aceitem cartão. Então é bom vir precavido, pensar num budget para você trazer de moeda em espécie. Próxima parada, Zigmonturmklam. A gente não estava dando nada por esse lugar até que começamos a caminhar pelas passarelas de madeira que acompanham o rio entre enormes paredões de rocha. E ficamos completamente imersos nesse desfiladeiro esculpido pela força da água ao longo de milhares de anos. Valeu demais a paradinha. A caminhada é curta, fácil e muito cênica. Então é uma ótima parada para quem quer aproveitar ainda mais as paisagens dos Alpes austríacos. Isso aqui foi esculpido pela natureza nos últimos milhões de anos. Era de gelo? Acho que foi nada do gelo que foi esculpido isso. Impressionante a força da água. Uau! Né? E aí ela vai descendo com tudo, formando esse cânion. Acho que em português a palavra seria desfiladeiro. E a gente encerra o nosso dia de hoje em Zell am See, uma cidadezinha na beira do Lago Zeller, que é um lago lindíssimo, considerado um dos mais bonitos dos Alpes austríacos. E hoje é um domingo. Gente, vocês acreditam que todas as lojinhas de artesanato, de lembrancinhas, está tudo fechado? Isso é muito louco na Áustria. Precisamos, inclusive, falar sobre isso nesse vídeo. Aqui, as leis de trabalho são
muito rígidas, o que significa que aos domingos você não vai encontrar quase nada aberto. Supermercado, farmácia, padaria, tudo fechado. Tem vários restaurantezinhos no centro histórico, a gente escolheu um que é especializado em pizza e pasta. Achei o prato bem bonito, que tal? Que tal? Eu ainda não sei. A cara tá ótima, o cheiro também. Já eu respondo. Esse aqui é um nhoque com camarão. Olha só. Bitelão. Olha o tamanho do nhoque, que lindo. Nil da Gaia. É um tortellini recheado com gorgonzola. Tá uma coisa. Depois de um dia cheio, com trilhas, paisagens incríveis e muitos quilômetros de estrada, finalmente chegamos à nossa próxima cidade base. Salzburg é uma das melhores opções para quem busca onde ficar na Áustria, na região dos Alpes. A gente começa o nosso dia em um dos cartões postais da Áustria e a cidade mais famosa do país. Estamos em Hallstatt, patrimônio mundial da Unesco. E se vocês acham que a cidade ficou famosa porque ela é bonitinha, vocês estão enganados. Ela é famosa pelo ouro branco, mas não é esse ouro branco de joia de hoje em dia que vocês pensam não. Antigamente, muito antigamente, a substância mais valiosa era sal. Por isso até o nome salário, gente. Então imagina o quanto era rico um lugar que extraía sal. Impressionante, né? A cidade é tão pequenininha que tem menos de 1.000 habitantes e nem tem como crescer, né? Porque de um lado tem essas montanhas gigantes e do outro esse lagão maravilhoso com mais de 120 metros de profundidade. E uma curiosidade sobre esse destino é que ele ficou tão famoso entre os chineses que construíram uma cidade cenográfica em tamanho real lá na China. O que naturalmente aumentou o turismo por aqui, porque daí eles querem vir para ver a original, né? Então já vou deixar essa dica aqui, se você quiser curtir o seu passeio com calma, a boa pedida é chegar aí por volta de 8 da manhã, sabe? Porque às 9h30, 10 da manhã já começam a chegar os ônibus de turismo e aí fica muito cheio. Aí se você quiser garantir aquele clique maravilhoso de Instagram, né? Já fica aí a dica. E se você tiver de carro, vale muito a pena dirigir pela estradinha na beira do lago. Tem uma cidadezinha que chama Obertraum, ela fica do outro lado. Mas tem uma paradinha, olha que delícia. Mesinha de piquenique, pessoal com cachorro. E você ainda pode mergulhar nesse lago, tá? Vai que você tá aqui no auge do verão. Inverno, acho que não é uma boa ideia. Mas assim, fala sério, visu bem legal daqui. Dá pra fazer um piquenique, curtir um pouquinho e daí seguir viagem. Seguimos por mais meia horinha pelas estradas do interior da Áustria e chegamos no Lago Gozau. Coisa mais linda com essas montanhas de fundo. Nada mal visual, né? Para o nosso piquenique do dia. E dá para dar a volta no lago. Dá cerca de 1 hora e meia se você for parando, tirando umas fotos, que com certeza você vai fazer. Então já fica aí a dica para vir com um sapato confortável, mas é bem agradável, bem arborizado, tem sombra e é calçado, né? Então, bem de boas. Mais uma trilha nota 1000 aí da Áustria. As trilhas aqui são muito de boa, gente. Claro que deve ter as trilhas brabas. Aliás, eu tinha visto isso nas redes sociais e achei que era aventura demais para mim. Dá só uma olhada na trilha que tem aqui. Tá vendo isso entre essas duas montanhas? É uma escada. A escada dos céus, acho que é algo assim o nome. Tem uma pessoinha lá. Gente, vocês teriam coragem? Meu Deus, que loucura!
É muito alto. Deve ser incrível, né? O visual de lá de cima deve ser um espetáculo. Mas adrenalina pura, viu? Menos de 10 euros e temos aqui o nosso piquenique. Compramos alguns itens no mercado. E não sei se vocês sabem, mas a Red Bull é austríaca. Ela foi criada com base numa bebida tailandesa, mas um austríaco criou a marca na década de 80. E eu achei muito legal que nos mercados aqui eles têm uma variedade de produtos. Então tem essa água saborizada que é uma delícia. Acho que a gente já provou todos os sabores. Todo dia a gente vai no mercado e escolhe um diferente. No fim da tarde, seguimos para Fuxelamzi, uma cidadezinha às margens de um dos lagos mais bonitos da região de Salzburgo. Vai dizer que esse não é o cenário perfeito para curtir o verão austríaco. Praia com águas cristalinas e essas montanhas nos arredores. É claro que a gente deu um mergulho nesse lago maravilhoso e ficou curtindo um solzinho junto com os locais. E aqui vai uma curiosidade, é aqui que fica a sede global da Red Bull, em um complexo com uma vista privilegiada para o lago. Nada mal, né? O dia hoje amanheceu nubladinho, xoxo, com a cara de que vai chover. Então nada de lago por hoje, não vai ter mergulho. Não, gente, mudamos os planos. Mas a vantagem dessa região da Áustria é que tem várias cidades interessantes também para conhecer. Então a gente vai dar um rolê por Salzburg hoje, até porque a nossa viagem está chegando ao fim. Ai, meu Deus, já tô com saudade. E a gente está aqui na Fortaleza de Salzburg, é onde a gente começa o nosso roteiro por aqui. É impressionante a história dessa fortaleza. Vocês acreditam que em 1000 anos ela nunca foi invadida? Isso, e era aqui que residia, né, o arcebispo, que era o líder todo-poderoso, tanto político, militar e religioso, extremamente, né? Concentração de poder inacreditável. E tinha um motivo para ter essa fortaleza aqui, né, nessa região, porque eles guardavam o sal aqui dentro, o sal que era chamado de ouro branco. Imagina quão valioso isso devia ser na época. Que loucura, né? Eu tô chocada com a quantidade de camadas de proteção. Se vocês olharem bem essa grade, ela é trançada. Você vê que uma barra entra por dentro da outra e assim por diante. Então você não consegue arrancar uma barra só, nem na força bruta. Você tem que arrancar a grade completa para poder desfazer isso. Durante a visita, passamos pelas torres, pelos antigos aposentos da fortaleza, incluindo os quartos usados pela nobreza e por salas que exibem armas, objetos e outros artefatos que ajudam a entender como era a vida na Europa medieval. E como se não bastasse essa história toda, do alto das muralhas ainda temos uma vista espetacular de Salzburg e das montanhas ao redor. Esse é definitivamente um lugar imperdível em um roteiro pela Áustria. Isso aqui é um verdadeiro labirinto. A gente entrando nas salinhas, passando para uma outra sala, subindo uma torre, descendo uma escada em espiral, chegando num pátio amplo como esse. Achei que valeu muito a visita, até porque a gente mergulhou um pouco na história de Salzburg, que só foi anexada à Áustria na história recente. Até alguns séculos atrás, ela tinha uma vida completamente independente, era um principado. Mas é isso, é legal de conhecer um pouco da história da região, desde a Idade Média até a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Saímos da Fortaleza, chegamos na Capitalplatz e aí, felizmente, tem umas barraquinhas de comida e eles vendem esses Brezen. São uns pãezinhos assim, em formato de nó. Achei muito fofo, tem vários sabores. Eu escolhi o de canela, mas tem de pistache, de nozes. Parece que é um pãozinho doce na massa trançada, assim. Agora, vamos ver se é gostoso. Bonito é, né? Bem bom, um pãozinho doce assim, bem macio por dentro, aprovado.
Impossível vir a Salzburg e não visitar a Getreidegasse, a principal rua da cidade. Tem várias lojas de grife, lojinha de souvenir e tem uma peculiaridade. Foi aqui que Mozart nasceu. Inclusive, tem 2 casas que você pode visitar para conhecer um pouco mais da história desse importante compositor austríaco. Tem a casa em que ele nasceu e a casa em que ele viveu durante o início da sua juventude. A família ficou bem de vida, mudou de casa, precisou de maiores aposentos. E dá para imaginar que com 17 anos ele já tinha se transformado em um ícone da música. Gente, quem eram vocês com 17 anos? Eu era uma adolescente cheia de espinha na cara. Achei incrível que mesmo no verão encontramos várias lojas dedicadas ao Natal cheias de enfeites típicos. E claro que compramos para experimentar as famosas Mozartkugel, as tradicionais bolinhas de chocolate com marzipan e pistache, que são simplesmente um dos doces mais tradicionais de Salzburgo. E essas placas de ferro forjado que vocês veem bem atrás de mim são bem típicas daqui, surgiram bem antes das vitrines, então era a forma de identificar os estabelecimentos comerciais. Pode-se dizer que são os primórdios da publicidade, talvez? Não resisti, tive que parar numa dessas barraquinhas de rua para comer um cachorro quente autêntico da Áustria. Esse aqui é com uma salsicha que chama Käsekreiner. Ela vem com queijo por dentro, gente, isso aqui é maravilhoso. Eu provei em Viena, inclusive se você não assistiu esse episódio, deixa aqui essa recomendação porque tá fantástico. Tem um roteiro completo lá na cidade, na capital austríaca. Isso aqui, vamos ver se tá gostoso como de lá, porque, nossa, eu fui surpreendida pelo melhor cachorro-quente que eu já provei na vida, tá? Simplesmente isso. Retornamos para Viena, que foi onde começou a nossa aventura aqui pela Áustria. A gente se despede do país depois desses 10 dias incríveis por aqui. Isso, vamos sentir saudade. Ele nos surpreendeu bastante, né? As pessoas foram muito acolhedoras, foram simpáticas, de todas as idades. As estradas muito boas, as paisagens maravilhosas. Foi uma viagem sensacional. E se você quiser mais dicas sobre Viena, Innsbruck, Salzburg, é só acessar o maladeaventuras.com. Até a próxima!